projeto Oficinas da Alma ele é composto pela Clarissa, o Kaiser e o professor Godinho. Nós três cuidamos dessa parte do projeto. Essas são as mãos que estão mais... de vez em quando elas são visíveis, às vezes invisíveis. Vocês vão ver as vozes ocultas, como o professor gosta de falar durante a nossa Semana Terapeuta do Futuro. Mas tem muitas outras mãos que fazem parte do projeto. E essas fazem parte nos atendimentos, fazem parte no processo da Associação Vida Consciente, lá também que faz parte do projeto Oficinas da Alma, como também na Olos Editora, que faz parte dos livros do professor, é outra equipe. Então tudo isso é o projeto Oficinas da Alma. São várias ramificações do projeto que fazem com que isso, com o nosso objetivo seja cumprido, que é levar esses conhecimentos, espalhar esses conhecimentos ao maior número de pessoas possível. O que é esse projeto? Ele é a derivação, então eu vou só dar uma síntese aqui, a derivação de um conjunto de estudo e prática, é um compilado de estudos e práticas que o professor foi galgando há mais de 40 anos em consultório, em casas espíritas, apômetras, em vários lugares Brasil afora, tanto com a apometria, quanto com a TVP, quanto com a captação psíquica. Ele fazia workshops pelo Brasil afora. E quando eu digo Brasil afora, não estou sendo assim, nossa, o Brasil assim, bastante lugar mesmo, gente. Imagina, ele trabalhou 20 anos em São Paulo, durante 10 a 15 anos direto, assim, né? E esses 20 anos que eu considero que ele ia e voltava fazendo esses workshops, trabalhando também com consultório. Então, nessas andanças tem muitos lugares que foram espalhadas essas sementes que hoje estão aí. Algumas frutificaram com outras casas, com outros atendimentos, mas o trabalho junto com isso no projeto, né, nunca parou também na parte do consultório, que é a parte onde que ele exerce até hoje a profissão dele, de terapeuta. Assim como nós atuamos em casas espíritas, espiritualistas, apômetras, e já passamos por algumas também, estamos com essa vivência com o professor aqui no projeto. Então, esse é o projeto Oficinas da Alma. TVP, o que é terapia de vida passada? Então, diz respeito a tudo o que envolve o nosso psiquismo, as nossas heranças do passado. A terapia de vida passada, a TVP, ela não é regressão. Opa, que negócio é esse? Não é regressão. É a mesma coisa? Não. Tem técnicas regressivas e dentro das técnicas regressivas, a TVP se enquadra. Mas o processo de regressão, como se costuma falar por aí, é um dos elementos, é uma das ferramentas que nós utilizamos dentro da terapia de vida passada. Mas a terapia de vida passada, ela então engloba a regressão. Nós temos dentro da terapia de vida passada regressão, progressão, cromoterapia, processo de conscientização, processo de liberação de energias, temos um processo chamado retrocognição, temos dentro ali a cromoterapia mental para liberação de campos energéticos. Então, pessoal, dentro dessas técnicas todas que nós temos ali dentro, o principal motivo que nós temos na TVP é buscar a origem, a fonte de várias situações que nós estamos passando na existência atual, que tem às vezes raízes profundas, desde o pré-encarnatório, ou no próprio processo da gestação, como também no processo que vai passando na primeira infância, adolescência, juventude ali, quando está crescendo até os dias atuais da pessoa. A terapia de vida passada, ela também pode ser feita à distância. Ela também pode ser feita à distância, mas para isso precisa ter já uma bagagem. Por quê? Tem outras situações que envolvem a distância. Imagina, a terapia de vida passada é terapeuta com o paciente, é você com o seu paciente sendo atendido no consultório. Isso é o normal, isso é o que a gente utiliza, mas com a tecnologia não podemos negligenciar ela. Então é por isso que nós temos um protocolo para todos os nossos alunos, aqueles que são aqui do projeto, temos alguns inclusive que estão conosco aqui, sabem que precisam uma carga horária mínima, que a gente diz, uma que você se sinta confortável, você se sinta bem para fazer, que não vai passar nenhum perrengue com a pessoa para fazer isso à distância. Então, existe sim a possibilidade de se fazer à distância também a TVP. Não é o usual, as pessoas geralmente não fazem, mas nós aqui no projeto temos essa abertura e insistimos, inclusive instigamos os nossos alunos a fazerem, depois que eles estiverem em prática. Por quê?
Tem pessoas que às vezes já teve contato com você, já é teu paciente, já fez 3, 4, 5 sessões contigo, e aí um dia está em outro lugar, você vai fazer um teste, faz com essa pessoa, vai fazer esse atendimento à distância com a pessoa. A dificuldade maior, além da técnica, é claro, da técnica que eu digo é equipamento, celular, internet, não pode ter pessoas invadindo o espaço, está tudo certo? Essa é a parte técnica, não é a técnica da TVP. Também pode acontecer de cair, e aí você está lá no meio do processo, e aí você não tem experiência, o que você faz? Então os nossos alunos já sabem por que então tem esse cuidado para se fazer à distância, mas ela funciona tanto quanto fazer com uma pessoa presencial, só tem alguns detalhes a mais, tá? Quem trabalha com a captação psíquica e não treina a TVP, quem trabalha com a captação e não treinou a TVP, nós vimos isso, gente, a gente está trazendo dados para vocês aqui, que são do campo de batalha. Isso aqui são várias turmas que já foram formadas no projeto, então a gente está trazendo de experiências que a gente tem, vivências que nós temos aqui dentro. Nós sabemos que essas pessoas estão em desvantagem com relação às pessoas que iniciaram pela TVP e foram fazer a captação. Por quê? A psissensibilidade é mais desenvolvida, a intuição é mais desenvolvida. Tudo isso acontece porque você vai fazendo o processo com o paciente. Você vai junto com ele e a tua intuição vai aguçando cada vez mais. Então é muito diferente. Na captação, nós temos a liberdade, é maravilhosa, mas ele é o plus. A captação, embora pareça mais simples de se trabalhar, não é. Ah, mas eu estou trabalhando com uma pessoa que tem uma sensibilidade, um sensitivo, ele vai captar o psiquismo da pessoa e vou trabalhar diretamente. Só que você tem 3 variáveis ali. Primeiro, o paciente, segundo, o sensitivo, e o terceiro, que é você estar focado e tentando entender esse meio termo tudo. Então é um pouquinho mais embaixo. E às vezes os resultados ficam aquém do que poderia ser se a pessoa não trabalhou, não experimentou primeiro essa etapa. De tanto que todos aqui no projeto passam, nós instigamos todo mundo a iniciar pela TVP. Porque com isso você tem uma bagagem muito grande que quando começa a fazer a captação, que ele tem a liberdade de não estar, a consciência da pessoa não tem restrição de você não conseguir acessar o psiquismo da pessoa. Quando você está com o paciente, ele pode bloquear por medo, culpa ou pelos próprios mecanismos da mente, não querer acessar. Então é todo mundo que entra no processo de TVP? Não é todo mundo. Temos inclusive alguns que nem é indicado fazer TVP. Por exemplo, uma pessoa que está alcoolizada ou que está sob o uso de dependentes químicos. Você não pode fazer de maneira alguma com ele esse processo. Por quê? A consciência dele não está em equilíbrio. Então não pode ser feito. Uma pessoa que está com surto esquizofrênico e outras situações, pode? Não pode. Então esse é o detalhe, tá? Tem alguns detalhes que não pode ser feito. Então, como eu falei, a captação tem essa liberdade de atuação na consciência, mas não sobre as memórias dessa existência. Isso é somente na terapia de vida passada. É somente com essa técnica que nós conseguimos ativar, trabalhar esses bloqueios que foram criados ou outras situações que nós nem temos ideia da onde que afloraram. Reforçando então, gente, TVP é terapeuta com o paciente diretamente. O processo é esse, tá? Eu estava falando aqui da liberdade, né? A liberdade da consciência. Então, nós vamos acessar a consciência da pessoa, as memórias do passado dela. E aí, nessas memórias do passado, às vezes a gente vai ter que dar uma pausa e voltar um pouquinho mais no tempo e espaço. E esse tempo e espaço aqui, que a gente chama de túnel do tempo, ele é relativo. Então, quando a pessoa chega para qualquer terapeuta, quando ele é sério, e a pessoa vem assim e chega para ele, olha, eu gostaria de saber quem eu era na vida passada, o que eu fiz, se eu já tive uma situação assim, assada, assim... Quando o terapeuta ou profissional é sério, ele vai dizer, olha, não é o objetivo da terapêutica, porque não é para curiosidade vã, nem deve ser feito para isso, de forma alguma. Por quê? E sim seja vários problemas para a pessoa. Que problemas são esses? O problema é, não existe um véu sobre a nossa encarnação? Existe.
O que eu quero trabalhar? A minha curiosidade, o meu egoísmo, a minha vaidade, meu orgulho? Ou quero reforçar esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, tudo isso? O ponto-chave é esse. Qual é a razão de eu querer saber se eu era um nobre na vida passada? O que isso vai me agregar? Ah, não, é que isso é só curiosidade. Então não vai me agregar nada. Então se você é sério, você está buscando autoconhecimento para isso, não faz sentido. Não tem a menor razão de ser. Então tem muitos cuidados. Já tem tabu suficiente sobre esses assuntos, sobre reencarnação, vida passada, sobre essas coisas. E aí nós vamos colocar mais uma gotinha em cima ainda, porque ele foi lá. Imagina, isso eu estou fazendo um caso real, tá, gente? Por que eu estou pegando um pouquinho nesse ponto aqui? Porque é uma coisa que acontece muito. Quando a gente pega um fato real, tá? A pessoa foi e disse que foi fazer um processo de regressão, não foi falar a TVP, ele falou que foi fazer regressão, e aí descobriu que ele era um rei na vida anterior, e é por isso que agora tinha que sofrer. Tem lógica isso? Vamos trazer, não estamos aqui de forma alguma falando do terapeuta, estou falando da situação que foi nos trazido. A pessoa foi lá, passou isso, é por isso que hoje ele sofre, ele tem várias ideias, mas não consegue colocar nada em prática. É um pensador, é um sonhador, mas ele não consegue porque isso é o castigo dele para essa vida, porque ele abusou demais lá do poder. Mas qual é o sentido disso? Ele não deveria estar pensando, ao invés de buscar quem ele foi no passado, não devia estar buscando entender qual é a complexidade, o que ele criou de trauma, qual é a situação que fez com que os automatismos fossem despertados ali, e nessa existência agora ele tivesse que passar por uma situação de que ele quer, mas não pode, porque o intelecto é muito avançado dele nessa existência, inclusive essa pessoa que veio relatar isso para nós. Isso faz muitos anos, tá, pessoal? Não é coisa recente. E aí? Aonde está a indicação do terapeuta? Cadê o aconselhamento, o direcionamento para essa pessoa? Dizer, não, tá tudo bem. Isso não é você. Primeiro que quando você está acessando essas lembranças, é o Kaiser que está falando com vocês aqui? Não, não é. Não é. Se são de outras existências que eu tive, é do João, da Maria, do Pedro, do Tiago, da Josefina, tanto faz. É dela. Essa situação de vivência é daquela persona, daquela personalidade lá. Ela interage e está agindo no meu campo psíquico agora. Isso é outra situação, isso faz parte da minha história evolutiva, mas são coisas distintas. Então é por isso que nós não atendemos curiosidades vã. Nós temos que trazer o processo de conscientização da pessoa. Ele está com uma dúvida, é uma dor muito grande que ele tem. Imagina a dor que ele está. Ele vem com esse processo da dor, do sofrimento, traz essa situação, e eu não consigo dar um alento para ele, eu que estou estudando sobre isso, eu que estou me dedicando a estudar isso, não consigo dar um alento a ele dizendo, ó, o seguinte, isso foi no passado, mas agora, isso, a interferência que está acontecendo, já foi, você tem que fazer um novo significado a isso. Está vendo a diferença de um tratamento e outro? Você simplesmente querer buscar algo para conhecer se é ou não, e você realmente se conscientizar a respeito disso, é essa a ferramenta que nós temos nas nossas mãos. A terapia de vida passada, ela busca equilibrar a nossa existência agora.